are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars. We're making Fala, galerinha do Objetivo Concursos, professor GD na área. Vem comigo aqui, nós vamos trabalhar agora uma lei muito específica, muito legal, tá? Que é a lei que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? Resumindo, né, a lei trata dos preconceitos contra raça e cor, beleza? Mas ele vai tratar também da etnia, religião e etc. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora nessa live. Nós vamos trabalhar agora, bem rápido aqui, de maneira bem objetiva, porque a lei não é uma lei grande, é uma lei pequenininha, mas que você precisa ter bastante atenção na hora da prova para não se confundir com os seus conceitos. Você que chegou agora na live, se inscreva no canal do Objetivo Concurso, compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros, conheça o Objetivo nas suas redes sociais. Vai lá também na minha rede social, Giovanni Dias Carvalho. Vamos para cima com tudo, porque eu tenho certeza que esse concurso é teu. Galerinha, vamos agora começar, tá, o nosso primeiro bloco relacionado aos crimes resultantes de preconceito de raça e cor. 3, 2, 1, já! Fala, galera, show do Objetivo Concursos. Por aqui o professor Giovanni Dias, o seu professor de Direito, de Legislação Especial, de legislação extravagante em geral, né, que é a própria legislação especial. E nós vamos trabalhar agora nesse bloco, nesse único bloco que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Vamos trabalhar os flashcards a respeito desse tema, tá? Então são perguntas e respostas objetivas com o intuito de fazer com que você fixe da melhor forma possível esse conteúdo. Tranquilo? Então vem comigo, vamos aqui logo para o primeiro, né? Para a primeira questão aqui. Quais serão os crimes punidos na forma desta lei, pessoal? Quais são os crimes punidos na forma desta lei? Por quê, pessoal? Porque a lei em si, ela traz assim, ó. Como é que a lei vem? Crimes resultantes de preconceito de raça, tá? Ou cor, tá? Você vai encontrar, por exemplo, nos editais, etc. Ela vem dessa forma. E aí muita gente pensa que aqui são os crimes que se relacionam apenas com as questões relacionadas à raça ou cor, tá? De maneira geral. Mas o que é que ele traz também, ó? Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de, ó, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tá bom? Então, se o cara falar, seu muçulmano fedorento, tá? Então, olha, ele já está tendo preconceito de quê, pessoal? Relacionado com a religião do indivíduo, tá? Olha, seu oriental, aí você xinga, né? Então, já é um crime o quê? Relacionado à procedência nacional, né? Chamou aí de oriental, filho da não sei o quê. Então, veja, pessoal, isso aqui é o que a gente vai trabalhar. Quando é que eu vou xingar uma pessoa
Quando é que eu vou ter uma atitude de preconceito, mesmo que não seja o xingamento propriamente dito? Mas quando eu vou ter uma atitude e essa atitude vai se enquadrar nessa lei. Nem todos os xingamentos, nem todas as agressões verbais vão se enquadrar nessa norma. Nem todos, tá? Vai depender do contexto específico. Por quê? Porque dentro dessa lei eu tenho as próprias condutas, tá? Eu tenho as próprias condutas que são o quê, pessoal? Que são descritas especificamente aqui nessa norma, tá? Então, só posso adequar um comportamento a essa norma se ela se adequar especificamente no que traz a norma. Eu não posso punir o indivíduo de maneira abstrata. Ah, eu acho que o que ele falou é preconceito de cor. Eu acho não. Tem que ter a certeza, tá? Para que você possa realmente punir o indivíduo aí por quaisquer desses crimes. Beleza, então o primeiro, ó, tá tranquilo. Vamos para o segundo. Elenque os principais crimes previstos nessa lei, né? E aí a gente já traz no seu artigo 2º, o artigo 1º, ele fala do objetivo da lei, propriamente dito. E no artigo 2º ele já vai trazer os principais crimes. Quando eu falo principais crimes, não são todos os crimes, são aqueles que mais caem. Mas como são pouquíssimas condutas dessa lei, então dá para a gente pegar basicamente quase todos aqui e analisar quase todos aqui na aula. Tá certo? Vamos lá. Então, principais crimes previstos nessa lei. Artigo 2 já começa com injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Tá? Então, ó, veja, eu tenho lá no Código Penal Brasileiro, na parte que trata dos crimes contra a honra, tá? Eu tenho lá calúnia, difamação e injúria. Na parte da injúria, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho, ó, injuriar alguém, ofendendo na dignidade ou o decoro. Tá? Ofendendo na dignidade ou o decoro. Quanto às questões raciais, eu tenho injúria qualificada, tá? Mas é uma conduta à parte. Por quê? Porque eu posso ofender alguém sem necessariamente usar em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Eu posso injuriar alguém alegando, por exemplo, outra situação, outra circunstância. Tá bom? Nem sempre que eu injuriar alguém vai ser uma injúria relacionada a um desses tópicos. Eu posso chamar a mulher de, só a título exemplificativo, eu posso chamar a mulher de rapariga, prostituta, eu posso chamar o cara de corno. Eu não vou estar em razão de raça, de cor, de etnia ou procedência nacional. Não vou estar, tá? O cara não pode dizer, ah, você é um racista, você me chamou de corno. Não. Por quê? Porque não tem nada a ver, tá? Até mesmo porque o racismo a gente já vai ver que são outras condutas, tá certo? Um pouco mais descritivas, tá bom? Para ser considerado racismo em si, propriamente dito, a gente tem que trazer algumas restrições, tá? Mas isso aí a gente vai trabalhar em outro tópico. Aqui nós vamos falar dos crimes de preconceito de raça ou cor. E aqui, pessoal, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Então, ó, já trazendo o artigo 2º, esse primeiro tópico a ser analisado. Artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo, administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Tá? Olha, aqui já entra, pessoal, já entra numa conduta mais específica, tá? Uma conduta mais específica relacionada ao racismo propriamente dito. Então, nem todas as condutas aqui, claro, todas elas são enquadradas como crime de preconceito de raça ou cor. Mas existem algumas condutas mais graves do que outras aqui. Quando eu falo, pessoal, de obstar, impedir ou obstar acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como a concessionária de serviço público, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho aqui já uma restrição daquele indivíduo a um acesso de cargo público, restrição daquele indivíduo, por exemplo, a algum local, que a gente vai ver várias outras condutas. Então aqui já é um pouco mais danoso do que o artigo 2º propriamente dito, tá? Então, ó, artigo 2º é considerado crime, tá? Artigo 3º também é considerado crime.
tá certo? Tanto o artigo 2º como o artigo 3º em condutas diversas aí. Mas veja que o artigo 3º, ele é de reclusão de 2 a 5 anos, o artigo 2º também de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Qual a diferença, pessoal? Porque o artigo 2º, ele foi modificado já agora em 2023. Então ele trouxe essa equiparação quanto ao peso da lei, ao peso da punibilidade, tá bom? Essas novas normas que estão sendo criadas, elas estão sendo criadas com o intuito mesmo de bater, tá? Nessas condutas preconceituosas, racistas, para que isso não aconteça mais. Então, tá vindo bem mais gravosa, tá bom? Então, essas penas estão vindo bem mais gravosas. Mas veja que, até essa atualização, essa conduta do artigo 3º era uma conduta mais grave, tá? Porque trazia propriamente dito aí um impedimento a essas questões relacionadas à raça e cor. Vamos lá. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Tá? Tudo isso relacionado à raça e cor. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes de preconceito, de descendência ou de origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições dos demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado. Galera, tudo isso aqui que ele traz é quando a justificativa, a motivação, ainda que implícita, seja relacionado com raça, cor, etnia, procedência nacional. Quando eu falei para vocês para diferenciar o que é racismo propriamente dito com a injúria, ainda que sejam, né, tecnicamente, se a gente for pegar pela doutrina, jurisprudência, equiparados, entre aspas, mas o fato de chamar o indivíduo, né, injuriar o indivíduo, chamar o indivíduo de uma palavra, eu não vou citar aqui, mas cometendo um crime de injúria, isso aí não necessariamente configura o racismo, tá? Voltado, claro, para nossas questões de concurso. Beleza? Os crimes de racismo propriamente ditos são aqueles relacionados a quando o indivíduo discrimina, impede que o outro, tá, tenha, por exemplo, acesso a um cargo público, que o outro não pode entrar na minha loja, porque eu não aceito negros aqui na minha loja, tá bom? Então essas condutas elas são mais gravosas ainda do que os xingamentos. Eu só quero que você entenda isso, tá? Para a prova, porque a prova pode abordar esse tema. Beleza? Ainda com essa alteração já de 2023, tá? Trazendo essa importância especial aí para o artigo 2º, tá? Foi a Lei 14.532 de 2023. Então aqui 100% atualizado. Vamos lá então, ó, próximos. Ficará sujeito à pena de multa de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividade de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprio de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Então, por exemplo, você colocar lá um atendente de telemarketing tem que ser branco do olho azul, né? Você coloca essa exigência lá. Né? Atendente, procura-se, oferece vaga para atendente de telemarketing, tem que ser branco do olho azul. Então, isso aí já entra aqui de acordo com essa lei. Beleza? Então, artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir e atender ou receber cliente ou comprador, tá? Então, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, ó, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Então, veja que são condutas mais palpáveis, né? Você vai pegar mais um critério de exclusão daquele indivíduo ali do meio social. E continuando, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais abertos ao público, tá? Então, são vários aspectos aqui. São vários aspectos aqui, pessoal, que podem ser observados, tá, na prova. Beleza? Então vamos lá para frente. Trouxe aqui mais, ó.
Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimento esportivo, casa de diversões ou clubes sociais abertos ao público, certo? Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades. Então, tem vários pontos aqui a serem englobados. Ó. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Então, qualquer, pessoal, que seja voltado aqui, tá, para essa restrição relacionada à raça e à cor. Impedir raça, cor, etnia, procedência nacional, tudo isso. Você não vai deixar um chinês entrar no seu prédio porque ele veio da China, tá bom? Então, isso aqui também vai entrar aqui, tá? Então, só elencando para vocês. Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente entra sempre em uma questão propriamente restrita, né? A questão da raça e cor. Mas lembre sempre da etnia e procedência nacional. Beleza? Etnia, relacionado, por exemplo, aos índios, né? Você restringir determinado serviço público porque o indivíduo ele é índio. Então, isso também vai entrar aqui nesse crime dessa norma. Impedir ou obstar acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Tá? Vários e vários pontos aqui, ó. Interessantes. Próximo aqui. Qual o efeito da condenação? Qual o efeito da condenação referente aos crimes previstos nessa lei? Então, ó, antes de entrarmos aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dessa lei, né? Que, claro, é a lei do racismo, mas para vocês não se confundirem com os crimes contra a honra, tá? Para ficar bem claro aqui, tá? A lei que nós estamos trabalhando, a 7716, aqui é a lei do racismo. E existe a lei dos crimes, né, contra a honra, que na verdade essa lei é um subtópico dentro do Código Penal. Então é um capítulo dentro do Código Penal. Eu falo lei para especificar, mas é um tipo de crime contra a pessoa dentro do Código Penal, que são os crimes contra a honra. Então, pessoal, quando eu falo de crime de injúria racial, que está presente nos crimes contra a honra, prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de injúria racial, eu estou falando lá do Código Penal. Eu peguei a injúria, tá? E coloquei uma qualificadora de racial, ou seja, uma injúria em decorrência da raça do indivíduo. Esse termo não é nem mais usual, tá? Mas você ainda pode encontrar em algumas questões de concurso. Beleza? Já, pessoal, a lei do racismo aqui, a lei 7716, aborda preconceitos provocados por preconceito contra raça ou cor, e todos aqueles que a gente viu, tá? Em 2013, foi acrescentado aqui o termo etnia. Etnia. Então, ele traz o termo etnia, tá? O STF também, pessoal, enquadrou aqui, o STF também enquadrou aqui a questão do LGBT, tá? LGBTQIA+, tá certo? Então, a diferença está basicamente no alcance do dano. Então, o crime de racismo, propriamente dito aqui, de 7716, ele tem um alcance e um dano muito maior. Nós temos, no artigo 2º agora, algo que provavelmente nunca mais irá se aplicar o crime de injúria racial. Por quê? Porque a injúria racial agora está basicamente lá no artigo 2º. Isso foi uma alteração de 2023, desse ano que a gente está. Então, na prática, não há mais o que se falar em diferença de crime de injúria racial e o crime de racismo propriamente dito. Tá bom? Por quê? Porque o próprio crime de injúria racial é como se tivesse pego ele e jogado aqui dentro do artigo 2º. Então, estou fazendo todo o contexto geral e trazendo para vocês como funciona hoje de acordo com a modificação de 2023. Então, galera, falou que uma pessoa chamou outra de macaco, chamou outra de negro fedorento, chamou outra de índio nojento, você vai aqui, ó, você vai aqui para o artigo 2º, tá? Nossa modificação, que é injuriar alguém, ofendendo na dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Tá? Então você pega
toda essa reforma de 2023 que se deu também com base em uma punibilidade, uma aplicação de uma pena mais grave. Beleza, vamos aqui para o próximo, né, para a gente não ficar só nos crimes. Qual o efeito da condenação referente aos crimes previstos nessa lei? Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Tá? Então, pessoal, ó, efeito da condenação. Efeito da condenação. Perda do cargo ou função pública, tá? E a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então você tem lá, você tem uma barbearia e aí você bota lá bem uma placazinha lá. Não cortamos cabelo de negros. Não cortamos cabelo de negros. Tá? Vamos colocar esse exemplo porque é o que mais cai em prova. Então, aquele estabelecimento ali ele pode ser suspenso, né, no seu funcionamento por prazo não superior a 3 meses. Então, pode fechar o estabelecimento por conta disso. Tá? Para quê, pessoal? Para que seja barrado realmente aí todos esses atos preconceituosos. Tá? O fim, o intuito dessa lei é justamente isso. Tá? Estamos falando aqui do racismo. Beleza? Vamos aqui pro próximo, né? Quarto, os efeitos da condenação são automáticos? E aí ele traz, ó, os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 dessa lei não são automáticos, tá? Artigo 16 e 17, ó, pega só o 16, né? Porque o 17 está revogado. Beleza? Então a gente pega aqui só o 16. Se você for lá no 17 dessa lei, você vai ver que está revogado. Então esses efeitos aqui, eles são automáticos ou não? Ó? Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, imagina que o dono do estabelecimento comercial botou essa placa, que não corta cabelo de negros, tá? Aquele estabelecimento, aquele dono foi punido pelo crime constante aqui, dentro do rol dos crimes constantes na lei aqui do racismo. Porém, pessoal, não é automático que a barbearia dele vai ser fechada, vai ser suspensa. Deve ser declarado na sentença. Então, não é um efeito automático, tá? Deve ser declarado. Lembra disso para a prova. Qual o aumento genérico da pena previsto nessa lei? Então, os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando ocorrerem em contexto com intuito de descontração, diversão ou recreação. Quando ocorrerem em contexto com intuito de descontração, diversão ou recreação. Por exemplo, pessoal, você está ali fazendo uma espécie de bullying, tá? Com brincadeira, tirando sarro, porque a pessoa é índio, porque a pessoa é de outro país, porque a pessoa é muçulmana, tá? Porque a pessoa é negra, tá certo? Então você tirar sarro disso. Então quando for com o intuito de brincar, de fazer gracinha, então vai ter esse aumento aqui genérico. Certinho, beleza? E nós temos aqui também o aumento de pena até a metade, quando praticado por funcionário público, tá? A importância de você saber isso para a prova, tá bom? Beleza? Por quê, pessoal? Porque como a prova é para futuros funcionários públicos, então você precisa saber as condutas aí gravosas, tá? Relacionadas ao funcionário público. Bizu, tudo para o funcionário público é pior, é mais pesado, é mais grave, tá? Quais as condutas gerais o juiz deve considerar como discriminatória? Então, pessoal, qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, tá? Que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, o juiz vai interpretar isto lá no seu julgamento final, tá? É obrigatória a presença do advogado em todos os atos? Em todos os atos, ó, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Então, sempre a vítima deve estar o quê? Acompanhado de advogado ou defensor público. Belezinha? Tranquilo? Então, galera, ficamos por aqui, tá? Fechamos esse nosso bloco. Tamo junto e até a próxima. Fala, galerinha, você do YouTube, você que ficou aqui, né, rapidinho, tópico falando da lei do racismo. Tá? Eu falei lá no início o que não era racismo, tá? O que não é racismo? Propriamente dito, o que está no Código Penal. Agora, o que foi que aconteceu em 2023? Foi pego toda uma reestruturação para jogar basicamente essa conduta, que seria lá do Código Penal, para a lei do racismo propriamente dito.
Então, para a prova de vocês, meu amigo, falou em injuriar alguém relacionado à cor, etnia, você vai botar como racismo. Então não tem erro. Falou em impedir acesso desse indivíduo a determinado local, do índio, tá? Do muçulmano, qualquer indivíduo em relação de procedência nacional, raça, cor, falou que obstou o acesso do indivíduo a qualquer desses locais, você vai botar também como racismo. Tá bom? Tudo isso para combater esse crime aí que até hoje assola a sociedade. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. Valeu e tamo junto.